E essa é uma coisa que eu acho que cada vez mais os empreendedores raízes aí de você fazer o seu negócio crescer, se vier investimento, ótimo, mas se você conseguir Saber sobreviver, né? sobreviver sem investidor, acho que é importante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje eu tenho um prazer enorme de conversar aqui com um amigo, que além de empreendedor em série, também é investidor, meu amigo Eduardo Quadrado, Edu. Olá, Prazer tudo bom? imenso te receber. O prazer é meu, né, de estar aqui com você. Eu te admiro também, né? Nos conhecemos lá no Meet Hub, lá, né? Verdade. Eu era ainda da Fix, tá? Na época. Eu sei o quanto você apoia e ajuda os empreendedores, né? Verdade, Meet Hub era o coworking do mercado imobiliário, Sim. quando começaram as Construtecs, É. nós estávamos lá, né? Fomos os primeiros, assim, né? Foi mesmo. Nesse modelo Eu fui a primeira startup, né? Você foi a primeira, que bacana. Lá. Bacana, prazer imenso de receber, você sabe que eu Prazer admiro é muito o nosso. teu trabalho, tua jornada, e eu queria que você aproveitasse e contasse um pouquinho de você aí, da tua jornada, e aí a gente vai falar da sua experiência, por quê? Porque o Edu, ele não tem um exit, ele tem 2. 3. Então imagina, 3, olha só, 3 exits. Imagina o que a gente pode aprender, lições aprendidas com o empreendedor, e também ele tem uma veia investidor. Então, hoje é o dia. Vamos lá, Edu, conta a sua jornada. Não promete muito que depois é difícil para entregar. Não vem com essa não, viu? Não vem com essa não. Para quem tem 3 exits, não vem com essa historinha não. Conta tudo. Então eu comecei, eu sou pai da Rafaela, e foi até depois, ela foi a culpada da Fix, né? Eu vou explicar o porquê, né? Mas sou empreendedor, comecei desde os 16 anos, tive uma surf shopping, depois entreguei leite, na época que o leite era ainda de saquinho, não tinha longa vida, né? Então teve uma grande jornada, sempre acho que tive isso em casa também, meu pai sempre me apoiou muito nessa veia empreendedora, né? E a gente começou muito cedo. Depois que eu fiz administração, a gente, dentro da empresa do meu pai, que chamava Volomástica, ele foi o primeiro investidor meu. Eu fiz uma startup em 2000, que era de payroll, de folha de pagamento. Então a gente fazia folha de pagamento na nuvem. Olha, lá em 2000 é isso? Uhum. E a gente nós fomos um dos líderes do mercado, ficamos em segundo. O primeiro é a ADP, que é líder mundial, inclusive tem um índice ADP lá nos Estados Unidos de emprego, é deles que vem, né? E a gente aqui no Brasil nós fomos os líderes nesse mercado, né? E pioneiros também, né? Crescemos bastante, fizemos uma parceria com a RM Sistemas, uma empresa de software mineira, né? E a gente depois fizemos um M&A com eles, onde 60% eram deles, 40% era meu, e eu era o gestor, o CEO dessa área. Mas primeiro, né, foi uma parceria estratégica, parceria estratégicas, e fizemos também criamos uma empresa que chamava RM Outsourcing. Tá. Essa empresa foi comprada pela TOTUS, foi um primeiro negócio. Mas já era TOTUS quando comprou? Foi quando fez o IPO, o Laércio fez o IPO de Microcivil para TOTUS, foi o primeiro deal que eles fizeram, foi a negociação da RM Sistemas, que eu estava lá dentro e fui junto, né? Mas quanto tempo até você chegar nesse M&A, nesse exit? 6 anos. Foi 2000 a 2006. Tá. Vocês faziam também a parte de consultoria para as empresas, ou só essa parte de folha de pagamento? Fazia só folha, era bem focadinho, a gente fazia a folha, implantava o sistema e depois cuidava como se fosse um BPO, né? Então a gente tinha 3 níveis, que na época era o ASP, né? Que é hoje a gente chama o SaaS, né? Que era o SaaS, a gente chamava de ASP, né? Que depois tinha o BSP, que é onde que eles processavam, imputavam os dados e eu processava só, e o BPO, onde eu tinha gente dentro da empresa fazendo isso. Então a gente criou esses 3 níveis, né? Inclusive fui o fundador da empresa hoje chama Abrapsa, né? Que é a Associação Brasileira dos Provedores de BPO do Brasil. Chama Abrapsa, eu fui o primeiro presidente lá nessa época também, e foi onde a gente criou não existia, né, uma associação nessa área, né? Então foi um grande aprendizado, né?
Depois, na TOTVS, trabalhando com o Laércio, o Aí Wilson Godoy. você ficou lá dentro da Fiquei lá 3 TOTVS? anos na TOTVS, É? 3 anos e pouco, Aham. trabalhando com eles. Aprendi muito, né? Então, empresa familiar, depois foi uma empresa mineira já pequena também, depois quando chegou na TOTVS foi muito aprendi muito lá, muito, né? E aí depois meu pai me convidou e o meu irmão me convidaram para voltar para a empresa, para a Holomática, né? Depois que a gente vendeu os outros 40%, porque quando a TOTVS comprou a DataSul, eles compraram a nossa operação também, mais ou menos nessa mesma época, e aí eu fui convidado lá para o meu pai e para o meu irmão a voltar para a empresa da família, né? E já com, acho que aquela questão já com o objetivo ou de conseguir um investidor ou de fazer a venda da empresa. Entendi. A gente fez um plano de 5 anos. Uhum. Esse plano de 5 anos era para faturar 50 milhões, né? E aí a gente fez em 5 anos 90 milhões. Opa! Tivemos 1.500 funcionários e a gente vendeu essa empresa para a GI Group. Aí foi o segundo exit. Vamos né? lá, vamos lá. A empresa de RH essa. RH? Então, quer dizer, você já conhecia a folha de pagamento, Isso, você já conhecia o mercado, já conhecia os principais mas players. essa empresa era a empresa já do meu pai, ela já era bem Sim, mas consolidada, você já tinha conhecia o 25 anos, mercado. né? Eu conheci através dele mesmo, né? Claro. Então, Aham. como a empresa Holomática já era uma empresa de consultoria, de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, né? Eu peguei esse nicho de folha de pagamento e cresci, né? Então, aí depois voltei para lá, mais para fazer um processo de governança mesmo, né? Claro. E aí foram um pouquinho que a gente aprendeu na TOTVS também e aproveitar o que tinha Lições de ótimo. aprendidas foram E essenciais foi legal. aí. E a gente cresceu para 90, fizemos aí esse exit para a GI Group, que a GI Group basicamente ela entrou no Brasil, cresceu mesmo quando fez a aquisição. Aí eu fiquei 1 ano, GI Group é uma empresa italiana, né? Sim. Líder na italiana de recrutamento e seleção, treinamento, mão de obra temporária, né? Aí ficamos lá, fui até para Milão, fiquei com o pessoal lá 1 ano mais ou menos. Aí depois voltei e falei, agora eu vou investir em startup. Mas essa aí era você, seu pai e teu irmão, é isso? Meu pai, era empresa familiar. Então, meu pai, minha os irmã, minha três. mãe Ficava todo mundo, a família inteira trabalhava nisso. E aí todo mundo de acordo, foi tranquila essa venda? Foi assim, o processo a venda foi de tranquilo, foi? acho que sim. Foi consensual para a família? Sempre quando você vai fazer de uma empresa familiar para uma empresa, profissionalizar a empresa, tem sempre algumas dores, né? Que a gente sofre, né? Então sempre tem algumas coisas que a gente tem que tocar, porque quando você profissionaliza é para valer, né? Então, a questão de cada posição, a pessoa tem que estar lá porque é competente, né? Então, isso a gente começa a tirar um pouco da pessoalidade, né? Entendi. E isso sempre tem alguns desafios aí, mas eu acho que a gente, com transparência, mostrando o processo, qual que é o objetivo tal, e mostrando o que todo mundo vai ganhar, acho que ajuda. Bacana. E nessa época vocês já calculavam, óbvio, valuation, né? Mas lá era diferente. Até aqui, na Holomática, para você ter uma ideia, que eu acho que isso volta depois hoje, né? Hoje, porque na Holomática nós crescemos de 50 para 90 milhões sem pegar um tostão de banco, investidor nenhum. Quer dizer, nós pegamos em 15 dias 300 mil, mais ou menos, para giro do caixa. Foi então, com a capacidade comercial. Capacidade de geração de caixa da própria empresa. Isso aí, mas comercial, né? Vendenda, vocês atuando comercial de vocês, né? Isso. Bacana. E essa é uma coisa que eu acho que cada vez mais os empreendedores raízes aí de você fazer o seu negócio crescer, se vier investimento, ótimo, mas se você conseguir sobreviver, né? Sobreviver sem investidor, acho que é importante. Mas as duas primeiras foram assim, essas duas que você falou até agora. Sim, foram. Foi todo investimento próprio. Eu tive na primeira investimento do meu pai, né? Então, meu pai aí, no primeiro ano, não dei resultado nenhum, né? Então, Mas você pagou ele depois. Depois a gente fez a venda. Você deu um presente para ele. Depois, no exit foi, verdade. Que legal. E aí, me conta, aí o terceiro? Aí o terceiro negócio, que foi onde nós nos conhecemos, Isso, né? O terceiro, o que eu pensei? Pô, eu tenho uma experiência, estou com capital, vou começar. E aí eu entrei no mundo das startups, começar a participar como investidor, né? Na Anjo, comecei a olhar o outro lado, né? Poxa, vamos ver o que eu posso fazer para investir.
E nesse meio tempo, a minha filha tinha 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, eu estava em casa, cuidando dela. Aí quebrou o micro-ondas, fui pôr a mamadeira para esquentar. Aí quebrou o micro-ondas, eu sem fazer nada. Já sei, você explodiu a mamadeira. Não. Brincadeira. Aí eu não esquentou, né? Liguei para minha esposa, né? Falei, Lu, como que faz para esquentar a mamadeira? Quebrou o micro-ondas. Ela falou, põe no banho-maria, né? Aham. Aí Plano A e plano B, né? e liga para a seguradora. Aí eu liguei para a seguradora, esquentei, né? Aí liguei para a seguradora e quando veio o Claudinei, eu lembro o nome dele, porque a gente até ficou, tenho ele no WhatsApp até hoje. Ele veio consertar. Enquanto ele estava consertando, eu perguntei para ele, você é funcionário da X, né? Da empresa, da seguradora? Ele, não, sou funcionário, não sou funcionário, sou autônomo, presto serviço para uma empresa que presta serviço para eles. Falei, caramba, né? Eu falei, e se tivesse não tem um Uber desse negócio? Nossa, seria ótimo, já pensou? Né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu fiz um MVP, né? Olhei, vi lá, tinha a Get Ninjas, que era o player que tinha vários serviços ali, Isso, né? Nem sei tinha. como que tá hoje, mas enfim. Isso, A ideia era boa. Ela abriu o capital, tá com o capital aberto. Aí tinha lá a Get Ninjas, um monte de outras empresas de serviço. Eu falei, pô, mas não tem nenhuma end-to-end, né? Onde você filma, tira foto, chama que nem o Uber mesmo, né? Você chama o prestador de serviço. E aí foi assim que aí eu chamei o Vinícius Oliveira, que é o desenvolvedor, e o Costa, que era o CFO Acho nosso. Que eu conheci, né? E que trabalharam com a gente na Holomática, né? Os dois. Eu falei, vamos fazer. E os dois também tinham saído da GI Group. Aí eu falei, vamos fazer aqui? Isso. Eu falei, vamos embora, né? E aí a gente começou a fazer a Fix com o principal motivo no B2C, 100% no B2C, para trabalhar com oferta de serviços para domésticos, né? Já o era Uber de Fix. serviços domésticos, né? Até chamaram a gente. Ah, sim. E vocês já começaram com esse nome, Fix. Fix, isso. E aí foi Uber o primeiro... dos serviços domésticos. E legal. Funcionava legal, foi um sucesso, tal. E aí tem algumas lições aprendidas, mas depois, conversando com um cliente era um inquilino, o outro cliente era inquilino, o outro cliente era inquilino. Né? Por que não aprova? Ah, porque o proprietário está tentando aprovar. Até chegou um dia, a gente falou, vamos ligar, chamou a imobiliária chamada Cirag, na Paulista. Aí a gente falou, liga lá pro cara da Cirag e vamos ver se ele aprova então. Aí ele aprovou e falou, tenho 50 serviços por mês disso. Aqui, cuida para mim. Quer dizer, mais uma dor ali, né? Aí nós fomos lá e desenvolvemos uma feature para o mercado imobiliário e foi aí que a Fix cresceu bastante, né? Entendi. Então, depois disso, a gente fez... Aí a gente ainda já começou alguns anjos, amigos. Aí o Wilson Godoy, que era o VP da TOTOS, sócio do Laércio, foi um dos anjos nossos. Depois foi e conselheiro, né? Depois foi o João como conselho. Aí teve alguns amigos que também ajudaram. Aí foi seguir a trajetória das startups, né? Eu fiz um seed, depois entrou a Cirela como sócia também, entrou outras imobiliárias, aí a gente foi criando o corpo. Mas aí, se teu MVP com a imobiliária deu certo, você entendeu ali que... Na verdade, não chegou nem a dar certo, porque a gente deu certo com a Cirag, a gente viu que ele indicou outras imobiliárias, a gente pegou 5 ou 6, e aí um amigo falou, olha, tá tendo uma Connect Imóvel, que eu nem sabia que era. A maior feira do mercado imobiliário. Eu era do mercado de tecnologia e RH. Sim. Né? Então, aí falou, olha, tem a Connect Imóvel e vai ter lá um campeonato para ver qual que é a melhor startup. Né? E como você está trabalhando com imobiliário, acho que faz sentido. Aí nós ganhamos. Ganhamos como melhor startup do mercado imobiliário e aí a gente foi lá para onde a gente se conheceu no Meet Hub. É verdade. Então, depois desse Conecta, vocês foram lá para o Meet Hub, né? O prêmio era um coaching com o Brian e ganhar 1 ano de Meet Hub de graça. O Brian era o da Viva Real. Que era do Imóvel Web, Viva Real, né? Viva Real. Ah, legal. Que bacana. Do Zap depois. Do Zap, né? Que depois ficou Zap. Então, se conectou ali. Pronto. Aí disparou, né? Que a gente coloca aí de foguete, né? Aí foi mas uma também vem os bonita. desafios, né? Que a gente está falando, você está resumindo, claro. Mas quando a gente está falando de startups, então MVP, primeiro, você teve uma ideia,
boa, tinha uma dor, mas trabalhar com prestadores de serviços, Sim. trabalhar com mão de obra, aguardar essa validação, tudo. E aí tem essas questões também que são desafios, né, como é que você mantém uma qualidade de serviço, como que você garante o prestador de serviço, Sim, tudo isso também, foi um aprendizado. você lá com a tua equipe, todo mundo, muito aprendizado, Sim, né. foi. Foi principalmente, eu acho que na área de produto mesmo, né. Então acho que antigamente a gente tinha a ideia do empreendedor e já punha em prática, e a gente ia, voltava, ia, né, fazendo. Hoje com um pouquinho mais de metodologia, estudando, Aham, então esse foi o grande crescimento, assim, que a gente teve. claro, Acho que todo o time realmente entender, né, fazer o MVP, testar antes, colocar, ver se faz, claro. fazer todo o UX aí, né, É, direitinho, experiência do cliente é para se importante. entender se faz sentido mesmo aquela ideia, se não faz, e essa ideia normalmente se modifica, né. E foi o que aconteceu, né, a gente começou com um B2C, depois veio para o mercado imobiliário, e a gente até virou um ASP para as imobiliárias no final, né. Então esse é um grande aprendizado, né. Prestador de serviço acho que não só no Brasil, mas quando hoje eu vejo, né, e agora eu posso falar assim, acho que esse no varejo, acho que o WhatsApp não tem para ninguém, né. Então acho que é um grande desafio, é você conseguir pegar os bons profissionais, e não precisa de uma Fix, não precisa de lead, ele tem os leads dele, né. Então quando você fala assim: "Poxa, eu tenho um encanador bom", você tem esse encanador bom, e se alguém perguntar, você vai falar: "Olha, esse cara é bom, eu indico e está aqui", né. Então Uhum. hoje eu acho que o grande crescimento hoje está isso. Então acho que ferramentas para esse cara se profissionalizar, eu acho que é um caminho. Se eu fosse fazer hoje, era isso, né. Acho que é o que a gente precisa fazer, né. Brigar, eu acho que é um bom paralelo com o mercado imobiliário, com o corretor, Tá. né. Uhum. Já tentaram, né, acabar com o corretor, né, mas não acaba, porque o corretor bom, cada vez mais ele vai conseguir, é o manager lá, o cara que vai conseguir realmente entregar o valor para o cliente dele, É que a né. dor não está na pessoa, está no Tá no processo, não é? Então processo, acho que esse que é o erro do mercado imobiliário, e tem algumas coisas que ocultam o problema. Então assim, lógico, nós tínhamos, que era mais Hum, ainda a questão do atendimento do corretor, tem sim, diferença para o outro, mas se a sim, gente falar do processo do corretor, ok, mas o modelo já estava defasado, né, sim, as pessoas precisavam de melhorias aí no processo todo, é. e esse paralelo aí que você está fazendo é fantástico, então quer dizer, Eu acho que a força é o pintor, uhum, o empreiteiro da ponta, esse cara uhum, é ele que tem que, ele vai ser sempre a pessoa, o hub, né. Qualquer coisa que você coloque no meio dele e o cliente vai ser uma fricção, né. Então, o que que a gente percebia muito, e que a gente olhando, pô, a gente quer acabar com a fricção, né, a gente, esse era o objetivo nosso como no processo de tecnologia, mas a gente estava virando fricção, né. Então acho que esse é o grande aprendizado que nós tivemos, eu acho que é esse, né. então quer dizer, o crescimento de vocês, o boom, quando vocês saíram do B2C para o B2B, que vocês tiveram essa experiência aí com o mercado imobiliário, entenderam que tem essa dor, aí Sim, começaram a crescer o time para fazer esse atendimento, foi aí que a Fix deslanchou. realmente É. deslanchou, né. Sim, sim. E nesse tempo, você falou que teve as questões do conselho, montou a sua governança. E aí, Edu, acho que uma coisa que é bacana é que as suas experiências anteriores você traz para cá, né, você Sim, trouxe o time, mas você sabe o que vai dar certo, você sabe que caminho seguir. sim. Primeiro que você é um empreendedor em série, É. e também com cabeça de investidor, então você também já sabia, por exemplo, quando você ia falar com esses VCs ou com esses possíveis M&As, quais são os principais pontos, os indicadores Ajuda, ali, né. né, ajudam. É, Então ajuda. É, você já estava preparado, mas também você estava se preparando para isso. sim. E quando você montou a Fix, você queria já, falou assim: "Eu vou montar uma empresa e eu vou ter exit, eu vou vender", ou você falou assim: "Não, eu vou ficar com essa empresa"? Qual que era a tua ideia? Eu acho que você fez realmente para vender, porque o teu negócio é empreender em Você sabe que série. não, né. Não foi, né. Na verdade eu vendi a Fix, a ideia era a gente não vender mais, a gente comprar, né. Essa era uma coisa Que que eu tinha na legal, que cabeça. bacana. Então para ficar bem grande e tal. Aham. Só que os desafios foram grandes, aí a gente acabou ficando, acho que no
E o mercado mudou para startup também, né? Sim, Era mercado de serviço, precisa de muito funding, muito investimento, muito, muito, né? muito. E o mercado não está tão paciente agora para esperar o retorno daqui a 10 anos, ele É verdade. quer esse resultado antes, né? Então, Hum, esse foi um pouquinho, e aí com essa cabeça de investidor, vendo o mercado mudar tal, eu falei, eu acho que é bom a gente pensar mesmo em vender e aceitar uma proposta que nós tivemos lá da Carlyle, na verdade, né? Que aham, era o fundo que fazia a gestão da Tempo Assist, tá. né? De fazer esse deal de virar uma startup dentro de uma gigante, de uma empresa grande. Mas aí o que que você, os seus sócios e você Hum. principalmente, o que que vocês colocaram mais nessa balança? Os desafios para a gente crescer com a Fix e fazer a Fix uma potência, e agregando serviços e agregando produtos e empresas aqui, Sim. ou foi a questão do valor ali, falou: "Poxa, que bacana essa", não, depois se você puder abrir aí. Não, acho que teve o valor, saiu no mercado, mas, nós não acabamos não batendo a meta, então não chegamos naqueles Qual foi o valores. valor que vocês estavam? O valuation que a gente colocou era 250 milhões, 250 milhões. E né, aí vocês em venderam 5 anos, mais por ou menos. quanto? Foi Processo de venda. essa, e a gente tinha os earn-outs as metas para bater, para conseguir esse Sim. earn-out, né. Então esse foi o objetivo. Esse E era o valor full ali full, e a do gente exit. conseguiu, bem menos que isso, né, e principalmente pela essa virada do mercado, né, a gente precisava de funding, precisava de crescimento, então tivemos alguns outros desafios aí, Hum. né. Mas, Mas você achou que teve algum ponto específico nesse processo de M&A que que impediu de vocês chegarem nesses KPIs? Eu tô te perguntando por quê? hã, Porque a gente sabe que quando uma empresa ela tem esse processo de M&A, hum, dentro tem outras barreiras para crescer, tem né, várias, tem tem várias várias. barreiras, né. Você acha que foi A um gente conjunto disso? eu acho que foi um conjunto, nunca é uma Tá, coisa só, tá. né, sempre um conjunto do mercado, do deal, como foi feito, sempre tem um conjunto de coisas que faz não dar certo, né. Aham. Olhar no retrovisor e algumas coisas a gente não pode falar, né, tá muito recente ainda, então, mas eu acho Não, que mas eu o acho que fica de desafio lição aprendida para acho os que sim. empreendedores pensarem, né, os É, investidores também. Eu acho que quando a gente está falando de um processo de M&A, sim, e nos meus exits eu tive algumas startups que também saíram com esse modelo, nós sabemos que muitas empresas, elas têm algumas limitações, né, elas têm já uma estrutura diferente, e quando você vai para essa operação, tem as limitações, sim, né, você sim, deixa de ser o ator principal aqui, e você vem fazer parte de uma estrutura que já está andando, que muitas vezes engessa o modelo, então é. impede o crescimento. Mas fica aí de lição aprendida para todo mundo, que Eu isso acho que pode acontecer, né. e todos os M&As sempre tem aquelas coisas que são boas e não são bo e que não foram boas, né. Uhum. Eu acho que o contrato é muito importante para proteger tanto o empreendedor quanto a empresa, né. E sempre quando a gente deixa, são coisas que você não coloca no contrato, mas você imagina que é legal, que é bom, que você Uhum. está fazendo aquele deal, às vezes o motivo, o espírito nem está lá. Eu acho que isso é um desafio para se olhar quando for fazer um M&A com empresas grandes, né, se é para você fazer, né, como a corporate, né. Então eu tive essa experiência mesmo na Fix, né. Aham. Eu hoje acho melhor VC do que corporate, né, por isso, né. É, por Você enquanto eu também. fazer deal com corporate realmente é mais difícil, né, Tá, porque os objetivos deles são outros, até com aquele deal, às vezes ele já exato. pensa, ele pode comprar você se quiser, né. Uhum. Então acho que essa balança fica um pouco desproporcional, né, e eu acho que essa é uma lição para se pensar bem, sabe, para você fazer deals com corporate Edu, mas assim, do primeiro exit para esse hum, terceiro que você teve, então a gente é, está falando do primeiro que foi 2000 e 2006, pouquinho, 2006. né, Agora a Fix foi 2022, 2022. né. Então, quais são, assim, as suas principais características, as suas principais mudanças, você como gestor de negócio, que você fala: o que eu não tinha lá atrás, que eu tive que aprender,
e o quanto isso me ajudou? Quais foram esses aprendizados ou essas características de empreender que foram relevantes para você? Eu acho que essa principal é essa questão do produto que eu falei, né. Uhum, Antes a gente fazia, ia num muito teste, tenta e ainda continua o teste, mas você não coloca ainda esse teste sem fazer uma pesquisa e fazer um uhum. processo mais estruturado de testar, né, os processos, né. Então acho que essa é a visão de produto hoje que a gente tem, muda muito, como você dizia, era uma empresa, uma área de desenvolvimento de tecnologia, para hoje Uhum. ela realmente mudou É outro muito, é mundo. outro mundo, isso mudou Tá. muito. A questão de gestão, né, então os rituais de você fazer dentro ficou muito legal, né. Isso eu aprendi muito, né, Ah, os rituais de você fazer os one on one, as aham. gestões, aquela tem hoje você tem tecnologia para te As ajudar em tudo, as ferramentas. ferramentas, tal. Então acho Aham. que isso foi uma coisa, assim, que você não consegue mais empreender e fazer a sua gestão sem todas essas ferramentas de gestão, ferramentas de comunicação, elas foram é incrível, né, o quanto mudou de lá para cá, assim, Então é quer dizer, não dá água para ir para o só vinho. pelo subjetivo, você tem que fazer uma gestão, ver o que que tem no mercado, que vai te ajudar para você Sim, otimizar teu tempo e usar isso aí com inteligência para você isso, cuidar do teu é, estratégico, né? isso. E eu acho que mudou muito e agora está voltando um pouco, né, questão mais de estratégia de você usar os funding, o seu dinheiro, né. Uhum. A Fix eu, né, como dizem, eu surfei uma onda onde que você não falava de EBITDA e não falava de fluxo de caixa, você falava de cash burn, né, quanto você está É, queimando de caixa, exato. quantos clientes você está Uhum, crescendo, que era uma uhum. coisa que não existia antigamente, Pois né. é, Você tinha que gerar caixa, enquanto não, você não exato. podia dar prejuízo, você vai para banco, você está louco, né, era um Aham, negócio meio, essa foi o jeito que a gente aprendeu, né. Então claro. esse período de 5 anos aí, 6 anos da Fix, foi uma coisa que no começo assustou, mas a gente começou a brincar um pouco, e eu acho que isso atrapalhou, É né, mesmo? eu acho. Eu acho que poderia, talvez eu estaria ainda com a Fix se eu tivesse essa cabeça antiga, mas ainda no dia a dia, com mais calma, mais você consolida mais, né. Você testa, você olha, faz seu cliente mais satisfeito, você vai realmente um passinho a cada vez, não precisa ser lento, mas você pode ir um pouco mais, Consistente? consistente. Eu acho que sim. Interessante A isso, é. palavra é consistência, talvez. Porque Aham. você pode crescer exponencialmente, Sim, mas sim. consistentemente, né. Então acho que essa é o dinheiro, às vezes, quando vem muito também, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, tal, acho que essa é um aprendizado. Eu acho que o mercado agora está voltando um pouquinho para esse lado, né, assim: "Ó, quando vai ser o break even", né, que ninguém É, fala, né. agora tá Então todo mundo, né. e para Eu você ter o break-even, você tem que ter o negócio, os claro, dados, claro. o detalhe na mão, Sim. você tem que estar O perto do controle, cliente, o né. controle. Tamanho do mercado, olhar o É, mercado, ver essas possibilidades, isso. né, Não e dá não para ficar só viver esperando. isso, e o CEO ficar trabalhando só para conseguir dinheiro. Uhum. Ele tem que conseguir dinheiro do negócio, não do mercado, E né, você ficou como CEO o tempo todo? sempre. E você é o empreendedor mão na massa, você tá com time, eu Sou. sempre te via com a tua equipe, É, sempre tinha as reuniões, seu time também sempre falava isso pra sim, você, então você é um cara que o empreendedor que do primeiro ao último dia estava ali, né, vestindo a camisa, cuidando, porque sim. tem muitos empreendedores também, você sabe disso, você também é investidor, que começa a delegar, né, começa a sair da operação, aí vê que o negócio desanda e, É, né, não tem a cabeça de perceber que precisa do sim, líder ali, né, de é. quem realmente tinha a Esse é um formação desafio, né, disso. até onde você vai no detalhe e até onde você delega, né. Porque você tem o Porque estratégico também, né. então acho que é um desafio do gestor, né, Uhum. você conseguir ter esse equilíbrio, né. Isso depende do time, né, então quanto mais você tem o seu time sênior que você confia, que você consegue delegar e às vezes você vira ele é o líder, depende do momento, né, Aham, ele pode ser o aham. líder técnico ou líder de alguma coisa, e você realmente seguir a diretriz dele, então acho que isso essa eu acho que é um desafio de cada gestor. Não dá para Bacana, tirar a mão e nem também colocar a mão demais, acho que tem que ser legal.
meio termo. Eu acho que quando a gente se conheceu, você estava nesse ponto aí de crescimento da Fix, né, estava com uma equipe, estágios, né. e depois disso eu sei que você cresceu muito com seu time, eu sempre falei com você e você Nós chegamos a 80. sempre acompanhou também o meu trabalho, Sim, e viu quanto eu falo e quanto eu gosto desse tema de diversidade, né, acho que sim. algumas reuniões, né, que a gente teve no Meet Hub, não lembro se você ou com a tua equipe ou as outras startups, eu sempre falo: "Poxa, aqui é", principalmente o mercado imobiliário, eu falo Sim. que a gente precisa realmente valorizar e trabalhar um E esse eu pouquinho tenho mais orgulho de na Fix. mulheres. E eu sei que essa lição de casa você fez direitinho. É. Conta aí pra mim, porque você teve mulheres excelentes trabalhando lá no seu time, né? Sim, a Fix era, acho que mais de 50 com certeza por cento eram mulheres. Não era forçado, não era assim afirmativo quero, é porque Aham. realmente, se você for ver naturalmente, né, se você não tiver nenhum problema, vocês já são maioria, né. Então Somos maioria. deveria ser maioria em todo lugar, né. A questão também de raça, com a gente também negros, a gente Diversidade. diversidade total, Mas né. isso é uma coisa Então, que você se preocupava? Porque, assim, você opa, está falando das mulheres, hum, mas, assim, a questão de ter diversidade, de sim, você colocar no teu time, era alguma coisa que você falava assim: "Eu vou fazer isso", estava na tua você tem que agenda? se preocupar Você para se não ser ao preocupava? contrário. Tá, ótimo. Esse é o problema, Uhum. porque a força ainda é você ficar no natural, que é Hum, o homem branco novo, né, que agora tem até etarismo, né, que agora eu tenho que me preocupar, né, se eu tô eu nessa, mas eu acho que essa é uma questão que você tem que se preocupar para não ter, né, porque realmente normalmente, às vezes, já escutei até a explicação: "Olha, mas o daí?", né. Então o legal da Fix, eu acho que a gente teve, trans fazendo a transformação, como entrou com um nome e saiu com outro, dentro da Fix, né. interessante. Então a gente tinha de tudo lá, não tinha, era bem colorido. E é muito legal, né, porque aí fica divertido, né, as E é um diferenças, orgulho né. isso, não Eu é? sinto orgulho, né, eu sinto Bacana. orgulho. E esse time da Fix? Por onde anda? Ficaram lá? Como é que Tem muitos que ficaram, mas a maioria se recolocou, se no recolocou? colocou, estão todo por aí, no Eu sei mercado. que tinha umas mulheres ótimas lá Tem, trabalhando com o teu time e tal, eu acho que isso que é sim. bacana, E né, e ela vestiam a camisa e é. vendiam a Fix de uma forma, assim, É, muito porque bacana, representava muito você também, É né. porque não era top down, né, na verdade é Aham, o que eu falei do gestor, né, quando você também consegue fazer com que o time traga para você, você não precisa ficar falando o que precisa fazer, né, eu acho que isso você tem um controle, porque você também através de dados e fazendo as perguntas e direcionamento você consegue, né, então e a pessoa se sente parte, ela que desenvolveu, não fui eu, né. E é isso mesmo, né, é o time que fazia, né, eu só coordeno. Edu, poucas oportunidades a gente tem de É, falar com um empreendedor que teve 3 é exits, né. verdade, Acho que você realmente no nosso ecossistema, vamos ver se a gente vai ter você mais aí. e aí, Hum, é justamente isso que eu queria te é, perguntar, cara. Próximo, você é empreendedor em série, você já tá é. rodando a cabeça aí com alguma coisa ou você falou Da assim: "Não, Faniquito, Cláudia, né. eu quero vir para esse mundo novamente de investidor e quero fazer um portfólio"? Qual a tua ideia? Eu tô olhando sim startups, né, pra gente, Criar um criar portfólio? um portfólio para investir. Acho que eu Tem alguma posso tese específica? Até para deixar aí de dica, se acho que é alguém quiser. RH, B2B com RH, certeza, né. ó, já tenho algumas aí, anota aí, Acho já que já vou passar para B2B ele. B2B certeza que tem que ser em B2B, né, Aham, e porque eu acho que eu posso ajudar bastante. tá, E uma que eu também tenha, porque eu não gosto só de investir e dar o dinheiro, porque aí a gente que coloca bom, no banco, né, que então acho que é bom. legal investir e você participar, ajudar pelo menos uma vez por mês com os empreendedores, né, e depende do estágio da startup, A né. melhor notícia do É, dia. então Cara experiente desse, com três exits, quer investir e ainda quer ajudar a apoiar a eu tô com operação, tempo, né, então ajuda, você né. tá com É, tempo. por enquanto dá. Olha, eu É, tenho um amigo meu que fala assim: "Olha, cuidado com o que você pede, tá, isso é, pode acontecer, daqui a pouco você vai estar aí, olha, é. rodeado Não, de". isso é legal, porque talvez até porque Aham, não, né, entrar como claro, co-founder de algum, né. claro. Então se achar legal e tá precisando ter eu consigo talvez entrar Eu também vou te dar e um ver. desafio. Eu Hum, tenho algumas startups no meu portfólio, hã. que são startups de RH Ah, é? e são lideradas por mulheres. São excelentes. E eu Sim, vou te trazer primeiro como mentor,
E aí, se você em algum momento tiver aporte, né, estiver com aporte, Vamos, você vamos quiser ver. entrar, você fica à vontade, mas eu Vai ser gostaria um de que prazer. você Você que sabe você que colaborasse. eu faço isso assim muito, né? E faço, às vezes eu estou com dificuldade, eu vou Eu lá, sei que ajudo e você faz, faço, você sempre fez. eu não tenho problema, isso Então a tá gente bom. Então ajuda agora a mesmo. Se gente a gente lançou um gostar, desafio aqui. tá bom. Aí eu quero que você ajude, porque o Hã, que que eu gostaria, né, qual hum, que é também o meu papel? É de uhum. ajudar É essas fazer um essas deal aqui, né? mulheres Hum, ajudar essas mulheres para que a gente tenha mais startups, mais exits, de mulheres, entendeu? Com valuations, com bons M&As, enfim. E não eu acho tem não tem? É, temos por poucos, que tá? será, né? Então eu quero pegar a tua Hum, experiência de exit, tua experiência de gestão, tua tá experiência em bom. RH, tua experiência em plataforma e trazer para essa mulherada, porque você já tem parte E aí é da receita verdade, do hein, bolo. quando você olha os exits normalmente são de homens, né? São de homens, são de É homens. estranho, eu acho muito estranho isso, É, é. também acho. E por isso Acho que eu tenho acho agora estranho. no Por meu que não, né? Eu não portfólio. consigo entender. Pois é, e É, por que não? é, Mas eu acho que tem um trabalho bem bacana e ter hum, você no time para a gente apoiar muitas mulheres, tá. acho que vai ser bem Sim, bacana vai ser um aí. prazer. E aí me conta, então quer Hum, dizer, próximas provavelmente aí empreendedor em série, vai montar teu portfólio, hum. as ideias devem estar surgindo, nada Eu concreto, tô né, meu pai mas faleceu faz menos que 2 meses, né, meu pai foi um ídolo, aprendi muito com ele, né, ele foi empreendedor também, contador, poxa, que perda, hein. eu acho que um dos sucessos de todas as minha empresa foi ele Uhum. que me ensinou, ter governança, principalmente na área financeira, ele era Olha que financeiro, coisa. né, Uhum. ele foi controller da Ford Auto Latina na época. Então a Ford não existia a Google, né, que existia lá em 93, em 75 era as montadoras da onde vinha a tecnologia, né. Claro. Então essa foi a escola dele e eu aprendi muito com ele, né. Então, eu acho que um dos sucessos de todas as empresas é essa questão de governança. Então a gente paga imposto certinho, não tem CLT, todo mundo CLT, não tem PJ, sabe, aquelas coisas que o investidor olha e fala: "Puxa, que legal, né". Mesmo sendo quadrado, tá redondinha, né, a empresa, né. Então a gente, gosta disso, né. E ele estava fazendo um projeto de acabar com a fome, né, estava com 82 anos e ele fez um teste, começou a fazer algumas coisas nessa linha. Então nesse uma das coisas que eu tenho certeza que eu vou fazer é dar Impacto social. sequência nesse projeto de acabar com a fome no Brasil, que era o sonho dele, né. Que maravilha, Então que vamos começar bacana. ele começou com algumas igrejas católicas Uhum. fazendo, e eu já estou dando sequência em algumas coisas, vamos ver se a gente isso com certeza eu vou fazer, para valer, Que né. legal, que bacana, É, impacto social, né, e a sim, gente tem um problema enorme no Brasil, que é sim, fome, inclusão, e quando a gente trabalha com essas ferramentas, a gente dá oportunidade, dignidade e inclusão para as famílias, né, e o sim. quanto que é importante É isso. muito. Parabéns, quero Obrigado. acompanhar aí esse teu trabalho e sensacional, muito legal Estamos mesmo. conhecendo, estamos fazendo aí um mapeamento, ver como a gente vai fazer provavelmente vamos fazer alguma coisa com tecnologia também para facilitar a vida desse É. pessoal que quer ajudar. Eu queria até fazer um comentário, Edu, que nesse ecossistema eu conheço muitas pessoas, você também conhece, né, a gente sabe quanto esse ecossistema ele cresceu nos últimos anos, pulverizou tanto quantidade de startups, mas também quantidade de investidores e tudo Sim, mais. E aí nós temos uma quantidade de empreendedores que são de palco, né, eles querem crescer e querem ir para palco. Então a gente vê muitos aí repetindo, né, esse processo. sim. E eu acho que o que eu menos encontrei você foi em palco. Hum, Sempre encontrava trabalhando muito ali quietinho, sabe, parecendo um sim. mineirinho mesmo É, ali, né. E eu acho que isso fica de lição aprendida, fica de modelo, fica de é. algumas características suas que foram De entrega, vencedoras, né, de entregas, né. mas que são características vencedoras. O cara É. não precisa para ele receber aportes, para ele receber ele não precisa de tantos palcos, mas ele E precisa ter hoje uma está mais trilha, ainda isso, né, ele precisa consistente. ter uma trilha. E você É, fez essa tua trilha muito consistente, né. é, Foi trabalhando as oportunidades que foram aparecendo, mas você foi sim, consistente ali na tua jornada, né. sim, E eu acho que principalmente dá retorno para o mercado, para o investidor, né. Então e às vezes você não precisa estar no papo, né. Você
tem que estar, mas é estilo, né? É Então estilo. tem estilo, porque isso encanta, às vezes traz também bons talentos que se admiram, vê o que se identifica com o que aquele cara está falando, então você consegue captar pessoas boas também, né? Então cada um tem o seu jeito, né? Então não quer Claro. dizer que está certo ou errado, Não, não, mas mas eu aham. acredito que cada vez mais o umbigo no balcão, né? Como dizem, Umbigo no você balcão. tem que estar lá fazendo, né? Pôr a mão na massa. Eu acho que isso cada vez mais vai exigir dos e ter o dado, né? O dado e só para você analisar o dado, você tem que estar muito próximo da operação para saber Pois o que é. está por trás daquele dado, né? Para ajustar o mais É, rápido possível, né, exatamente. Edu? Porque se às vezes você olha o dado, por você não ter um conhecimento prático, aquilo fica meio turvo, né? Como por que isso quer dizer aquilo, né? Então não adianta também, se você não souber, tem que saber, tem que estar os dados Edu, eu na quero mão. aproveitar para você fechar aqui nosso Hum, papo. Eu queria que você aproveitasse toda essa tua capacidade de criar negócios vencedores e hum, tudo mais, deixasse algumas dicas aí para os nossos empreendedores e investidores também. tá. Uma das coisas que você falou no mercado imobiliário, né? Eu penso que o mercado imobiliário a disruptura vai estar quando os cartórios resolverem entrar nesse negócio, porque você resolve um monte de problema. O cartório tem toda a informação que a gente precisa, todas, né? Então, acho que essa é onde a gente vai realmente ter essa virada, né? Porque até então, você vai montar um monte de portal, um monte de coisa, tudo repetida, né? Você olha lá várias casas no mesmo lugar, com um preço diferente, às vezes a casa já não está vendida, você não sabe para quem que é o apartamento, né? Então, acho que essa questão do mercado imobiliário, acho que é um desafio tá por aí, sabe? E cuidar da propriedade, né? E dar serviços para isso, né? Então, não vai ter mais casa sem estar com automação, eh, tem coisas aí com inteligência artificial que estão nascendo aí que você vai virar muito. Então acho que a disruptura vem por aí, né. E dica para investir hoje em dia é difícil, né. A gente não consegue, eu acho que nem quem está trabalhando com tecnologia sabe a capacidade o que nós estamos fazendo hoje com blockchain, inteligência artificial, ela pode aonde pode chegar, né. Então esse é o grande hoje quando eu olho um negócio eu falo: "Putz, mas esse negócio acho que não vai existir daqui a 10 anos", né. Então acho que esse é um grande desafio de hoje de você investir, né. Por Tá. onde você começar a investir, né. Uhum. Por um lado tem essa questão de coisas práticas do dia a dia que elas vão ter que continuar acontecendo, né, mas ela vai se transformar na forma de informação, né. E olhando um pouquinho você, as suas características, se chegasse um empreendedor e falasse assim: "Poxa, eu também quero fazer em startup ou startups negócio de sucesso". Hum. O que que você falaria para esse empreendedor, assim, você fala assim: "Olha, comigo deu certo, com você também pode dar"? Trabalhar, estar próximo do cliente, escutar ele, muito o cliente, ele que fala o que você tem que fazer. Acho que essa é a principal dica. É isso Ouvir o aí. cliente. Se você tiver com ele e fazer um negócio para ele, você vai crescer, porque como ele vão ter milhares por trás, Aí as portas, vão né. abrindo, Legal, né. bacana. Edu, Ter e uma se as experiência pessoas boa. quiserem te procurar, quiserem saber um pouquinho mais de você? Acho que Instagram, né, eu tenho Edu Basile Quadrado, e eu acho que é isso. E Eu aí tô eu vou te trazer para gente discutir mais com alguns empreendedores, para a gente fazer vamos. algumas Não, brincadeiras isso eu quero ali. fazer, vamos ver se a gente Legal, consegue ajudar mais empreendedores, e se claro. tem alguns convites aí para a gente fazer isso e quando tiver eu tô com a agenda bem livre, então dá pra gente fazer, Oba! tô sossegado agora, né. Tô Já aproveitando vou para pegar uma estudar, agenda aí. tá bom. Cara, mas descansa um pouco, né. Sua filhota tá com quantos anos? 8. 8 anos. Então, É. descansa um pouco, Tem que estar. aproveita. Sossega, É. viu. Cara, prazer imenso te receber, tenho muita Prazer é meu. admiração por você, mais do que ter 3 exits, eu acho que você é um dos caras que eu respeito, admiro e quero que a gente consiga aí continuar nessa jornada de alguma forma. Então, prazer Obrigado, Cláudia. imenso. Obrigado, viu.